Oi gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Renieri e hoje a gente vai conversar sobre todos os livros que eu li em fevereiro. Tive um mês bem interessante de leituras porque li várias coisas muito diferentes umas das outras e hoje então a gente vai fazer aqui aquele apanhadão pra conversar sobre tudo isso de forma breve. Claro que sempre que tiver vídeo específico sobre determinado livro, eu vou redirecionar vocês aqui pra descrição do vídeo, que é onde eu vou deixar listado todos os links. Assim como também vou deixar linkado aqui embaixo os links de compra desses livros, são meus links de afiliado da Amazon, então quando você compra por lá, você também contribui com o meu trabalho. E claro, falando em contribuir, vou já te lembrar pra deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Se você tá chegando aqui agora, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro das próximas atualizações. E não esquece de conferir o apoio lá do Catarse. No mês de março a gente vai ler o livro Antes que o Café Esfrie. Ainda dá tempo de você participar, então corre, o link fica aqui na descrição. Bom, vou começar falando sobre a minha leitura de It. Não concluí, não li o livro inteiro. Eu cheguei agora em 55% no momento que eu estou lendo. Pra quem não sabe, eu tô organizando um projeto de leitura coletiva pra esse ano inteiro, pra lermos diferentes calhamaços ao longo do ano. Vão ser 4 calhamaços, um por trimestre, e o primeiro livro, o primeiro calhamaço, é esse aqui, It, e a gente já tá fazendo essa leitura desde o começo de fevereiro. A leitura coletiva vai rolar até o final de março, e daí a gente vai fazer também uma live pra conversar sobre o livro. Tem um grupo no Telegram onde a gente tá conversando sobre a experiência, tá sendo muito interessante. Eu tô gravando um conteúdo sobre a minha experiência de leitura desse livro aqui, e eu resolvi trazer ele aqui pra esse vídeo porque metade desse livro, gente, já dá pra contar aí como vários livros, porque a gente tá falando de um livro de 1000 e tantas páginas, então cheguei na metade, deu ali umas 500 e alguma coisa páginas, então assim, veio aí, deu bom. Como eu falei, então eu tô gravando um vlog aí sobre a minha experiência de leitura, então eu vou conversar com vocês com mais detalhes em outra ocasião. E também não vou falar muito aqui nesse vídeo sobre It em específico, porque a gente tá falando também de um livro que muita gente já conhece, né? Enfim, é um livro que muita gente já leu. Eu sentia que eu era uma das únicas que ainda não tinha lido, e agora eu tô ali cumprindo essa tarefa. Eu li o livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, da Ellen Peterson. Esse livro aqui é um livro de não ficção que eu fiquei com vontade de ler desde que eu vi sobre o que se tratava. E é uma leitura que vai trazer pra gente uma reflexão de como nós, a geração millennial, né, se tornou a geração do burnout. E aí a gente vai ter todo um contexto de onde surgiu o termo burnout, como que isso foi se naturalizando com o passar dos anos. E o livro vai explorar as diferentes questões envolvendo, né, a vida adulta da atualidade, que tornaram esses adultos da atualidade, né, a geração millennial, a geração do burnout. O que fez a gente chegar nesse ponto em que tá todo mundo, assim, sem aguentar mais, sabe? E a autora vai trabalhar aqui diferentes aspectos, como eu comentei com vocês, né? Desde a questão das redes sociais, até mesmo a forma como nós fomos criados, as expectativas que foram colocadas em cima da gente, a forma como a gente foi desde muito cedo criados pra entender, né? Pra aceitar essa ideia de que a gente estudando, fazendo a faculdade, tendo uma formação, nós teríamos então uma profissão que nos traria um salário que seria um salário de, vamos dizer assim, conforto ou até mesmo estabilidade financeira, e a gente viveu o suficiente para entender que isso não é uma verdade. Ter um diploma, ter uma profissão não assegura a gente de nada, e muito pelo contrário, a gente vê que tem crescido cada vez mais o número de pessoas fazendo diferentes tarefas, né, tendo diferentes profissões, ou até mesmo fazendo bicos para poder complementar a renda, já que os salários que as pessoas recebem, mesmo com uma formação superior de nível acadêmico, ainda não é o suficiente para que essas pessoas tenham de fato essa estabilidade financeira, para que elas vivam com tranquilidade, sem se preocupar em pagar as contas no final do mês. Enfim, são várias questões que a autora vai trabalhar aqui nesse livro. Eu fiz um vídeo sobre tudo que eu pensei enquanto eu li esse livro. Ele ficou muito longo, eu acho que deu uns 50 minutos de vídeo. Eu não sei se eu ainda publiquei. Eu não sei se quando esse vídeo aqui for ao ar eu já vou ter publicado esse vídeo. Caso sim, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu confesso que foi um vídeo que eu gravei, eu editei, eu publiquei aqui no canal, né? Deixei upado aqui. E senti muito medo de publicar, porque ficou um vídeo muito grande e eu tenho muito receio de, né, as pessoas não assistirem. Mas ainda assim eu tomei a decisão de que eu vou publicar. E caso já tenha ido ao ar, eu vou deixar o link aqui na descrição ou aqui no card pra você assistir e saber, né, com mais detalhes sobre os pontos que são desenvolvidos aqui nessa leitura, sobre tudo que eu refleti enquanto eu li. Foi um livro muito válido, assim, me ajudou a entender realmente como que a gente chegou no ponto que tá agora, e me ajudou também a refletir, né, a pensar sobre isso, sobre essa forma que a gente tem hoje em dia de viver e que não tá sendo nada saudável pra ninguém, e chegar na conclusão de fato que a gente precisa, como sociedade, né, a gente precisa fazer uma ação em conjunto enquanto sociedade
pra que os malefícios desse estilo de vida, né, não sejam assim, sejam reduzidos no caso, né. Eu li o livro De Olho em Você, da Amy Lee, que é um livro de comédia romântica com um personagem que foi inspirado em Chris Evans. Eu fiz inclusive um vlog de leitura aqui pro canal, onde eu comentei melhor sobre a minha experiência de leitura desse livro, que eu comecei com muita expectativa. Eu tava muito empolgada pra esse livro e eu confesso que eu fui decepcionada em certos pontos, porque o livro não me entregou tudo aquilo que eu tava esperando. Eu expliquei melhor, né, por que eu não amei esse livro lá no vlog, mas resumidamente falando aqui sobre a sinopse, né, sobre o que você vai encontrar nessa história, a gente tem aqui uma personagem, né, uma protagonista, que ela é uma blogueira fitness. Ela usa as suas redes sociais, predominantemente o Instagram, de compartilhar ali, né, a sua rotina fitness e também incentivar as pessoas a praticarem atividade física, a terem um estilo de vida mais saudável. E ela bate muito na tecla também dessa ideia de que você, para ter uma vida saudável, a sua mente precisa estar saudável. Então tem toda essa questão também da saúde mental, que ela vai, enfim, trabalhar ali no discurso dela. A autora trabalha tudo isso, né, partindo de uma protagonista que não é padrão. A Crystal, ela não é uma mulher dentro dos padrões de beleza, ela não é aquela pessoa do biotipo que a maioria das pessoas da sociedade imagina quando se fala em vida fitness, né? A sociedade enfiou goela abaixo na gente de que as pessoas que praticam, né, um estilo de vida fitness, elas precisam ser saradas, o que tá longe de ser verdade, e a gente vai ter isso sendo trazido aqui pra história com a personagem da Crystal, que se identifica não como uma pessoa gorda necessariamente, mas uma mulher de curvas, uma mulher com um percentual de gordura um pouco mais elevado, né? Ou seja, ela não é aquela pessoa seca e malhada que você vê nas capas de revista de saúde ou de vida fitness, né? E além disso, a autora também traz a representatividade asiática aqui, porque a personagem, ela tem ascendência chinesa. Enfim, quando a história começa, a gente conhece um pouco da Crystal, né, sobre o momento em que ela tá ali na academia, fazendo as suas atividades físicas, filmando seus treinos, quando um cara ali, fortão, bombadão, rouba o aparelho favorito dela e eles começam a discutir por causa disso. A partir de então, a gente vai ver surgir aqui, né, uma inimizade, um arranca-rabo entre os dois, só que aquela questão de, tipo assim, as pessoas não se batem, sabe, elas não estão, sabe, se dando bem, mas por trás elas estão ali tendo interesse uma na outra. Pelo menos é o que a gente sente por parte da Crystal, que é quem narra a história pra gente. Com o passar da leitura, a gente vai entendendo um pouco mais sobre o trabalho da Crystal, né, ela vai compartilhando sobre como é a questão de ser uma influencer, de trabalhar com marcas, de trabalhar com redes sociais. A gente também tem uma questão envolvendo a família dela, que vai sendo desenvolvida também com o passar da leitura. E com o passar do livro, é claro, a gente vai ver mais entrosações aí entre esses dois personagens, mais cão e gato, mais briga, até que a gente vê, é claro, a questão do romance surgindo e coisa e tal. Definitivamente, uma das coisas que mais me decepcionaram nessa história foi justamente a protagonista. Eu gostei muito de como a autora trabalhou as temáticas que ela se propôs aqui, né, de como ela faz o leitor refletir sobre diferentes assuntos envolvendo essa ideia, sabe, de idealização de corpos, ou então essa imposição da ideia do body positive, que é uma coisa que a autora também vai trabalhar aqui, né, sobre as pessoas serem livres e terem o direito de se sentir mal consigo mesmo de vez em quando e aprender a superar esses momentos em que você não tá muito bem com você mesmo, sabe? É natural da vida. Então eu gostei muito da forma como a autora trabalhou essas mensagens ao longo do livro, mas eu senti que a execução penou um pouco a personagem. Ela quer muito, né, quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa preconceituosa, ela é uma pessoa que tira pensamentos pré-concebidos do protagonista só por ele ser malhadão, bombadão, que ela logo vai bater o olho nele e vai achar que ele é um pegador, isso e aquilo, enfim, vai, sabe, ter pensamentos sobre essa pessoa sem nem conhecer ela, o que ela tá tentando quebrar com relação a ela própria, sabe? Então eu achei que teve um pouco de hipocrisia por parte da personagem. Achei que o livro poderia ter explorado melhor essas duas personagens. O protagonista masculino, que é o Scott, ele é uma pessoa sem personalidade nenhuma. Ele pode ser qualquer pessoa, na verdade, porque a gente não tem muito aprofundamento nessa personagem. E eu senti que o livro foi uma leitura chata, no sentido de que não me apresentou nada de realmente muito interessante ao longo da história. Além, é claro, dessa vivência da personagem com a sua profissão e tudo aquilo que ela tá, né, compartilhando. Então, sei lá, assim, foi um livro que eu achei que ele tinha potencial pra ser algo melhor, pra ser um livro que eu gostaria, né, mais do que eu gostei. E, enfim, por isso eu me decepcionei um pouco com a leitura e não amei. Outro livro que eu li esse mês e que também não amei tanto assim foi o Hotel Portofino, do J.P. O'Connell. Esse livro aqui foi um livro que eu li para um desafio que eu fiz comigo mesma. Eu publiquei um vídeo aqui no canal recentemente falando sobre esse desafio de ir em uma livraria, escolher 2 livros que eu não conhecia, fazer a leitura e compartilhar com vocês o que eu achei. Esse aqui foi um dos livros que eu comprei e eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Inclusive fui descobrir depois que já tem até adaptação dessa história. E esse é aquele tipo de livro que vai ter um monte de personagens, vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vai trazer ali certas questões
questões, mas ao mesmo tempo não vai falar sobre uma coisa em específica, sabe? Ele vai ser um livro que vai ter tanta coisa que se perde no meio do caminho, mais ou menos, sabe? Eu comentei sobre isso no vídeo em que eu falei sobre ele com mais detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas aqui a gente tem um livro que se passa na década de 20, na Itália, né, em Portofino, na Riviera Italiana. E a gente tem a história acontecendo nesse hotel. No caso, a gente tem aqui uma família inglesa que fundou esse hotel na Itália. Na verdade, assim, foi a matriarca dessa família, a Bella, quem encabeçou esse projeto, sabe? E deu tudo de si pra realmente colocar esse hotel funcionando, e ela é a pessoa que tá ali trabalhando todos os dias e batalhando pra que isso dê certo. E a gente vai conhecer outras personagens, né, como o marido dela, os 2 filhos dela que também trabalham ali no hotel, outros funcionários do hotel e também alguns hóspedes, né, e a gente vai acompanhando ali a narrativa mudando de foco com diferentes personagens. A gente vai ter um pouco aqui do contexto histórico da época, que seria a questão do surgimento do fascismo italiano. A gente tem a questão do pós-Primeira Guerra Mundial e como que a sociedade italiana, né, inglesa, tava ali também lidando com a situação do pós-guerra. Tem também muito sobre a questão dos italianos não estarem 100% satisfeitos em ter ingleses ali, sabe, criando um hotel, enfim, tem toda uma questão envolvendo também diferenças culturais e diferenças entre, né, países, a Inglaterra e a Itália. Como eu falei, ele é um livro que vai ter muita coisa, ele vai ter muitas perspectivas de diferentes personagens, e eu senti que com tanta coisa sendo trazida, sabe, ao longo da leitura, eu não consegui ter interesse por nada em específico, por isso eu acho que foi um livro que pra mim foi muito morno. Eu não gostei tanto assim dessa história, não consigo nem recomendar ele porque, sei lá, é um livro que eu acho que ele não vai agradar muita gente. Então fica aí no ar, se você tiver interesse eu vou deixar o link pra compra do livro aqui embaixo. Daí que eu li, gente, alguns contos do livro O que Dizem as Estrelas, da Luli Trigo. Esse livro aqui saiu ano passado, eu fiquei enrolando bastante pra ler, mas é uma coletânea de contos. Cada conto vai focar em um diferente signo do zodíaco e são personagens, né, de diferentes signos. Então você pode ler de acordo com o seu signo, ou você pode ler tudo de uma vez, ou você pode ler, né, diferentes contos de acordo com o signo, e vai da sua vontade. Inclusive, esse mês saiu na Amazon a publicação dos contos individuais, então se você quiser ler, né, só o conto do seu signo, ou de qualquer outro signo, você pode fazer a aquisição separadamente, sem ter que comprar o livro inteiro. Vou deixar o link aqui na descrição das duas opções. Então eu li o conto do meu signo, que é Libra, li o conto do meu marido, que é Câncer, e li também um conto que eu pedi lá no Instagram para as pessoas colocarem qual signo eu deveria ler, e daí eu acabei pegando Aquário, que foi o que mais apareceu. E são contos super leves, divertidos, coisa de 20 páginas, você já acabou a história, e a autora acaba trabalhando ali diferentes características, né, de cada um desses signos dentro das suas personagens. No caso aqui, com relação a Libra, a gente tem uma personagem que ela tá tentando ser a mediadora o tempo inteiro, sabe? Ela tá numa situação em que 2 melhores amigos dela, que são um casal, estão com um relacionamento estremecido, e ela fica tentando, sabe, botar, enfim, resolver a situação, sabe? Ela não consegue ficar no lado de ninguém, porque ela gosta de ser aquela pessoa justa que vai olhar para as duas pessoas, para o que tá acontecendo, né, da perspectiva de cada um, e vai tentar ser a pessoa razoável ali, de fazer, né, um entender o lado do outro, o que eu me identifiquei muito. Enfim, não terminei o livro inteiro, eu li apenas alguns contos, mas também acho válido trazer aqui pra vocês, e também recomendar, né, porque a gente tem aí agora a possibilidade de ler os livros, na verdade, os contos, né, de forma independente. Minha primeira leitura 5 estrelas desse ano veio aí, gente, Os Ausentes, de Helen Beck. Foi o segundo livro, então, daquele projeto que eu me propus, né, de comprar 2 livros desconhecidos e fazer as leituras. Então o primeiro foi O Hotel Portofino, que eu comentei com vocês, e o outro foi Os Ausentes, um thriller super instigante, muito viciante, que vai trabalhar diferentes temas, inclusive alguns assuntos bem delicados, como violência doméstica, violência psicológica, violência física. Também tem muita questão do abuso de autoridade, que vai ser trabalhado aqui na história. É uma história que envolve crianças, então você já fica mais tenso, assim, enquanto tá lendo. E falando sobre sinopse em si, né, sobre o que você vai encontrar nesse livro, aqui nós temos uma protagonista que é a Aldra. Ela é mãe de 2 crianças e ela tá abandonando o marido abusivo. Quando ela toma essa decisão, ela coloca as 2 crianças no carro e resolve se mudar de Nova York pra Califórnia. E é uma viagem muito longa, são vários dias de viagem. Ela tá com as crianças já cansadas no carro, ela tá ansiosa, né, nervosa, com medo de o marido ter colocado a polícia atrás dela pra poder pegar as crianças de volta. Então ela tá nessa viagem ali bem tensa, quando o principal medo dela vai se tornar realidade. A polícia vai de fato parar ela. Na verdade, o xerife de uma pequena cidadezinha do interior dos Estados Unidos vai parar ela e vai pedir pra revistar o carro dela, porque ele viu que ela tava com excesso de bagagem. Aí ele acaba revistando o carro dela, encontra uma forma de incriminar ela e resolve levar ela pra delegacia. Só que, como as coisas não se resolvem rápido, as crianças vão precisar ficar em um outro lugar, porque elas não podem ir com a mãe pra delegacia. Então ele acaba ligando pra uma delegada, pede pra essa delegada levar as crianças pra um lugar seguro,
seguro enquanto a mãe resolve, né, toda a questão dela. E daí quando a Audra chega na delegacia, que ela pergunta pro xerife pra onde as crianças foram levadas, o xerife fala pra ela, mas que crianças? Você tava viajando sozinha, não tinha criança nenhuma no carro. E a partir daí que a história fica louquíssima, gente. A coisa fica cada vez mais intrigante, mais instigante. As coisas ficam também cada vez mais perigosas, porque a gente tem essa figura de autoridade falando pra uma mulher que, na verdade, ela não estava com seus 2 filhos. Eu fiquei me imaginando o tempo todo numa situação assim, em que uma figura de autoridade, que supostamente estaria ali pra me proteger, estava, na verdade, me chamando de maluca, falando que não tinha nenhuma criança comigo. Só de imaginar isso, eu fiquei apavorada. Eu imagino todo o terror que essa protagonista deve ter passado e todo o desespero também que ela sentiu pra poder tentar reaver suas crianças, entender pra onde elas foram levadas e o que estava acontecendo. Enfim, gente, é um livro muito, muito tenso, que vai intercalar a narrativa no presente e no passado, porque no passado a gente entende como a Audra se tornou essa mulher tão assustada que ela é no presente, em decorrência, claro, do seu relacionamento abusivo, e a gente vai ter também a narrativa pela perspectiva de um outro personagem que vai também fazer parte da história, vai ser muito importante pro desenrolar da trama. Gente, é um livro, assim, muito viciante. Fazia um tempo que eu não li um thriller tão, sabe, que me deixava tão instigante assim, então foi aí uma grande surpresa. Eu dei 5 estrelas pro livro, muito pelo fato de eu ter me conectado muito com a história e ter ficado imersa na leitura, porque é um livro que sim, tem os seus momentos ali, né, que poderiam ter sido melhor trabalhados, mas ainda assim é um livro que não decepciona. Vai por mim. A nossa leitura coletiva do Clube de Apoiadores do Catarse foi o Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited e nós fizemos essa leitura no mês de fevereiro. Foi um livro bem rapidinho, pra mim foi muito imersivo, bastante envolvente. É um livro que vai apresentar pra gente a cultura do povo Punjabi na Inglaterra. Nós vamos ter nessa história a Nikki, que é uma protagonista, que é filha de 2 imigrantes da Índia, no caso ali do povo Punjabi. Só que embora faça parte da comunidade, a Nikki é um pouco afastada, sabe, da tradição e também da própria comunidade como um todo. Ela tem pensamentos mais progressistas, ela não se identifica muito com aquilo que a cultura e a religião do seu povo pregam, e ela, no começo do livro, tem uma grande dificuldade em lidar com a irmã mais velha, que tá querendo seguir, né, toda a tradição do povo Punjabi, que é procurar um marido, né, fazer um casamento arranjado e coisa e tal. A Nikki tá passando por uma fase também ali de autodescoberta, e durante esse processo ela vai acabar encontrando um anúncio para ser professora, né, tutora em uma oficina de escrita criativa, que ela acredita que é uma oficina de escrita criativa, mas quando ela chega lá, que ela começa a trabalhar, ela vai descobrir que na verdade seria para alfabetizar mulheres da comunidade Punjabi que não sabem ler nem escrever, tanto no inglês quanto no seu idioma nativo, né. Só que a partir de dado momento, essas oficinas de alfabetização vão se transformar em uma oficina, né, de contos eróticos, em que essas senhoras, né, essas viúvas, vão usar a imaginação para poder escrever contos, né, histórias curtas envolvendo situações eróticas, seja baseado naquilo que elas já viveram, seja baseado naquilo que elas gostariam de ter vivido. E a gente tem toda essa turma de mulheres, né, se unindo, criando ali um laço que vai fazer com que elas se ajudem umas às outras. Só que paralelamente a isso, nós temos também ali uma espécie de mistério envolvendo a morte de uma garota da comunidade, que é inclusive filha da diretora desse projeto que criou, né, essa escola aí de alfabetização. E a gente vai ter ali também, né, mais contato com essa questão da tradição do povo Punjabi e também sobre a questão da comunidade dentro da Inglaterra. Foi um livro bem interessante, eu gostei bastante de ter feito a leitura. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre essa experiência de leitura, que se já tiver ido ao ar eu vou deixar aqui na descrição. E foi um livro que eu gostei bastante de ler. Ele me apresentou a uma cultura que eu não tinha contato ainda, né, que é a do povo Punjabi. Enfim, foi uma leitura bastante proveitosa também aí, que foi realizada agora no mês de fevereiro. Por fim, vou comentar sobre O Lobisomem da Vila Mariana, que é um livro de suspense, barra terror, barra ficção científica de autoria nacional. Eu fiz um vlog aqui no canal em que eu comentei sobre essa experiência de leitura, que foi muito surpreendente. No caso aqui a gente tem uma história que vai focar em alguns amigos de infância que criaram assim um clubinho, sabe, de amigos desde que eles eram bem crianças mesmo. São crianças que vieram do interior, né, moravam ali numa região rural e que em algum momento da vida ali, enquanto elas estavam crescendo, elas vivenciaram algo muito traumático, vamos colocar assim, né. Aconteceu algo muito grandioso na vida delas que fez com que elas mudassem pra sempre. E a gente tem então essa história sendo intercalada com o passado e com o presente, em que no presente nós conhecemos, né, essas crianças agora adultas, vivendo vidas muito diferentes e precisando se reencontrar, porque aparentemente aquilo que aconteceu na infância delas no passado
está de volta e pode colocar, né, muita coisa em perigo, inclusive a vida de várias pessoas. Então a gente tem essa questão, né, do passado e do presente e desse grande evento reunindo esses personagens, fazendo a gente ver eles se reencontrarem. E a gente tem também ali uma questão de uma ficção científica envolvendo uma outra personagem que tem um certo interesse nisso que aconteceu no passado. Eu tento falar assim de forma enigmática porque eu sinto que qualquer coisa que eu possa falar aqui pode entregar um pouco mais daquilo que eu acho que seria interessante você já ir pra história sem saber. Então eu só vou deixar aqui, né, tudo meio explicado dessa forma, mas como você sabe que no título tem aí lobisomem da Vila Mariana, você já pode esperar que o quê? A figura de um lobisomem vai aparecer em determinado momento dessa história e vai ser de certa importância pra trama. Eu recomendo muito esse livro, tá disponível no Kindle Unlimited, é de autoria nacional, tem uma escrita super fluida, super imersiva, recomendo muito, e o link vai estar aqui na descrição pra vocês assistirem o vídeo e também fazerem a aquisição do livro ou baixar aí pro Kindle Unlimited, porque está disponível também. Bom, galera, esse então era o vídeo, essas são as minhas leituras de fevereiro, até que o mês rendeu, né, li bastante coisa até. Agora eu quero saber se você gostou do vídeo, o que você achou das minhas leituras do mês, se você ficou com vontade de ler algum livro ou se já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo também que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!